bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Sejam muito bem acolhidas, sabendo que essa igreja se preocupa com você que está em casa, decorrente esta situação contemporânea. Sintam-se abraçados e amados por a nossa igreja, em nome de Jesus. Desde já agradeço pela confiança em nosso ministério, na pessoa do pastor presidente, pastor Antônio Larentes, pastor Carlos Larentes e o Ricardo, e também toda a equipe técnica que está nos acompanhando, na pessoa do evangelista César e também nos demais, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amados e queridos irmãos, nós estamos estudando neste segundo trimestre os atributos de Deus, conhecendo a natureza e o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. Hoje nós adentramos então na lição 8, que o título é A Justiça de Deus. Amados e queridos irmãos, antes de qualquer coisa, vamos orar? Senhor Deus e Pai, é diante da Tua presença que eu peço a Deus a Tua inspiração, a Tua iluminação, ser comigo para que eu venha produzir aquilo que o Senhor quer, ó Deus, falar ao coração dos Teus filhos e filhas. Isso, Deus, é o que nós pedimos e desde já lhe agradecemos em o nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, texto áureo, Salmo 89, versículo 14, que fala-nos assim: Justiça e juízo são a base do teu trono, misericórdia e verdade vão diante do teu rosto. Verdade aplicada. A justiça é um atributo de Deus. Ela é para todos. Não há privilégios nem acepção de pessoas, porque Ele é imparcial. Objetivos da lição: deixar claro que o Evangelho é a justiça de Deus revelada, mostrar características da justiça de Deus e explicar a aplicação da justiça de Deus. O texto de referência se encontra em Atos, capítulo 17, versículo 31, e Romanos, capítulo 3, versículo 21, 22, 26 e 22, 23 e 26. Nós não vamos ler para não tomar muito tempo, mas eu peço que vocês que tenham a revista façam a leitura, vai ser importante para nutrir as vossas almas. Amados irmãos, vamos para a introdução. Recapitulando neste trimestre, já vimos na primeira lição o Deus que se revelou à humanidade, na segunda, os atributos de Deus, na terceira, o Deus Criador, na quarta, o amor de Deus, na quinta, a graça de Deus, na sexta, a misericórdia de Deus. Na aula passada, que foi a sétima, sobre a santidade de Deus, e hoje vamos falar sobre a justiça de Deus. Mas antes de adentrarmos nesta lição, gostaria de expor a diferença entre a justiça dos homens e a justiça de Deus. A justiça dos homens se dá em consequências entrelaçadas que visa solucionar uma lide, resultando em um processo, a qual seu procedimento é o meio pelo qual o processo se desenvolve. O juiz é um homem, é uma pessoa investida pelo Estado que analisa o direito abstrato de um caso concreto. E, por fim, o direito, no conceito de Miguel Reale, revisor do Código Civil de 2002, diz: direito é objeto cultural, é disciplina normativa heterônoma na vida exterior e relacional dos homens, bilateral, imperativo atributivo, dotado de validade, eficácia e coercibilidade, que tende à realização da segurança, equilíbrio e bem comum em uma sociedade organizada pela aplicação do valor eterno, justiça. Então esse é o conceito do que é direito.
Ou seja, para o direito, a justiça é um valor eterno. No entanto, observamos muitas injustiças exercidas nos tribunais. Por conta disso, que existem as instâncias, cabendo impetrar os chamados recursos. Na justiça dos homens existem duas instâncias, vara comum e STJ, e o Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. Veja, mesmo tendo todo esse caminho, a justiça do homem é falha, pois como Platão havia falado a respeito do mundo da imperfeição e da perfeição, ou seja, o mundo da imperfeição é igual ao mundo dos homens e o mundo da perfeição é igual ao mundo de Deus. Observando isso, podemos afirmar que o mundo dos homens não existe misericórdia. Daí então que entendemos porque Davi disse em 1 Crônicas, capítulo 21 e versículo 13, que fala-nos: Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Último destaque que faço é que o homem, ele pega aquilo que é mal e retribui com outro mal. Já Deus pega aquilo que é mal e transforma em um bem. Lembramos da passagem de Maria Madalena. Aqueles homens pegaram aquelas acusações, aquelas práticas de Maria Madalena, que são más, e queriam apedrejá-las, fazendo um outro mal. Mas o Senhor Jesus, intervendo na situação, ele transformou aquilo que foi mal na vida de Maria Madalena e transformou em um grande bem, dizendo: vai e não peques mais. Ou seja, de uma mulher pecadora, ele transformou em uma discípula, em uma evangelista, em uma mulher de Deus. Portanto, para falarmos na justiça de Deus, é importante compreendermos a justiça dos homens. A justiça de Deus se difere de todos os conhecimentos ou impressões que temos do que é justiça. Cabendo dizer que os homens olham para os fatos e Deus olha para o coração, sendo esse um atributo incomunicável de Deus, que é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas, trazendo, portanto, a sua imparcialidade nítida aos nossos olhos, a qual friso, mais uma vez, que a justiça de Deus não é exercida para a condenação, mas para a transformação, sendo seu veículo a graça, a misericórdia e o amor. E o amor é a maior de todas elas, ou seja, Deus te ama incondicionalmente, independente de você merecer ou não, independente do que você fez ou daquilo que ainda você vai fazer. Pois lembre-se, Ele lhe entregou o que tinha de mais precioso, seu Filho, para morrer por ti e por mim. Assim entendemos que a justiça de Deus é incomum, pois às vezes, em vez de prender, de castigar, de condenar, de matar, Ele resolve morrer em nosso lugar. Por isso, irmãos e irmãs, eu vos conclamo, valorize isso. Deus já fez justiça por você e por mim, da forma dele e não da forma dos homens. Tópico 1. A justiça de Deus revelada. O autor se expressa a justiça de Deus revelada. A justiça de Deus revelada é o Senhor Jesus que está entre nós. É o Senhor Jesus Cristo que morreu e deu ele a esse título, Cristo crucificado pela humanidade. O tópico 1.1 fala: a justiça de Deus se revela
no Evangelho. Aqui é só nós lembrarmos da justificação de Cristo sobre as nossas vidas. Somos alcançados pela graça salvadora e somos transformados em justos vivendo pela fé e não por vistas. Quando eu me chego ao fórum, eu peço para o cartório: posso fazer vistas do processo? Por quê? Porque nós homens vivemos por vistas. Queremos examinar o processo para verificar se o nosso direito está sendo cumprido. Mas o homem que está justificado por Deus, ele já não vive por vistas, mas vive por fé. Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17 fala-nos assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação e de todo aquele que crê, primeiro do que judeu e também do que grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. 1.2, o autor se expressa: a justiça de Deus se revela pelo livre arbítrio. Aqui é importante reiterar que a justiça de Deus não é condenatória, o que nos leva à condenação. São as nossas próprias escolhas e Deus não intervém nisso. Ele lhe chama para ele, portanto, você vem se você quiser. Salmos 119, versículo 30, fala-nos assim: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Então, o salmista aqui está se expressando: escolhi. Nós temos esta escolha dentro de nós. Devemos escolher ou não seguir os juízos de Deus. E os juízos de Deus, eles são amor, são a graça, é a misericórdia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, fala-nos assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aleluia. Glória a Deus. Vamos então adentrar o tópico 1.3, que o autor se expressa assim: a justiça de Deus revelada da oportunidade de reparação. A justiça de Deus se revela e dá oportunidade de reparação. Neste ponto, está visível que se trata de escolha também, pois a oportunidade é dada para todos por Deus, para todos e todas. Conforme 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 31. Façam essa leitura. E Provérbios, capítulo 28 e versículo 13. Tópico 2. Características da justiça de Deus. Como já falado na introdução, a justiça de Deus é incomum, a qual suas características estão em torno da graça, da misericórdia e do amor. Ou seja, em vez de condenar, ele se deixa ser condenado à morte em seu e em meu lugar. Movido de imparcialidade e incondicionalidade. Deus não se condiciona ao seu amor. O seu amor não tem medida, não tem tamanho. É incapaz até mesmo de expressarmos com palavras.
O 2.1, o autor se expressa assim: a justiça e o juízo de Deus são base de todo o trono. Aqui temos que lembrar que Deus vê o coração, por isso não há como enganá-lo nem negociar a entrada no céu. Nós deparamos mais uma vez com a escolha. Mas é claro que Deus quer salvar a todos e todas. Hernanes Dias Lopes, ele diz, e eu concordo, Deus criou o inferno para ficar vazio. Deus criou o inferno para ficar vazio. Essa foi a expressão dele e eu concordo. Ou seja, criou para não mandar ninguém para lá. Ele criou o inferno para não mandar ninguém para lá. Se acontecer da pessoa ir, é importante dizer que ela foi por conta própria, pois chance de se arrepender ela irá possuir no decorrer de toda a sua vida, conforme Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 4. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 4, que fala-nos assim: porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Ou seja, Deus quer salvar a todos e todas. E também tem em Tito capítulo 2, versículo 11, também façam a leitura. Tito capítulo 2, versículo 11, vai positivar isto ainda mais. 2.2, a justiça de Deus é perfeita. A justiça de Deus é perfeita. Neste ponto, é só recordarmos que Deus é justo, porque Ele é a própria justiça. Ele é a própria justiça. Sempre a exercendo com amor e imparcialidade. Outro ponto que destaco aqui é que para Deus não há sombra de variação, não há dúvida, pois exercer a sua onisciência conhecendo a intenção do coração. Ou seja, Deus nunca julga injustamente, sem amor. Lembramos que o julgamento de Deus é transformador, por isso que é perfeito. Portanto, para Deus, onde se vê justiça, se vê o amor. Conforme Romanos capítulo 11 e versículo 33 ao versículo 36, que fala-nos assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos, o qual inescrutáveis os seus caminhos, porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem que lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente. Amém. Então a justiça de Deus é perfeita. 2.3. A justiça de Deus é definida. Aqui mostra-nos que a justiça de Deus é única e não tem outras instâncias para recorrer. Mas por isso, por ser perfeita em graça e misericórdia e amor. Então, é melhor ingressarmos com as nossas causas a seu cuidado do que no cuidado do homem. Porque no cuidado do homem as injustiças acontecem, mas no cuidado de Deus a justiça prevalece para sempre. Glória a Deus. Tópico 3, vamos já entrar no tópico 3. Aplicação da justiça de Deus. Aqui mostra-nos que Deus é amor, conforme João capítulo 3, versículo 16 e 17.
Romanos, capítulo 8, capítulo 5 e versículo 8. João, capítulo 3 e versículo 18. E João, capítulo 4 e versículo 8. Eu peço que vocês parem o vídeo, peguem a Bíblia, leiam. Isso acredito que vai suprindo e nutrindo as vossas almas. Nós não vamos fazer a leitura aqui para não tomar muito tempo, mas os irmãos podem parar o vídeo, podem ler as Escrituras e depois retornar para o vídeo. Também fogo consumidor, conforme Hebreus capítulo 3, versículo 29 e versículo 30. E Hebreus capítulo 12 e versículo 29. Três palavras que melhoram nossa compreensão deste fogo consumidor de Deus: justiça, pureza e santidade. Essas três palavras fazem-nos compreender o que é esse fogo consumidor de Deus. Está em torno da justiça, da pureza e da santidade. Tópico 3.1. Ninguém escapa da prestação de conta. Aqui mostra-nos que cada um dará conta de si mesmo, conforme Eclesiastes capítulo 11, versículo 9, 1 Pedro capítulo 4, versículo 5 e Romanos capítulo 14 e versículo 12, onde tudo que está em secreto será revelado. Tudo que está em secreto será revelado. Conforme Romanos capítulo 2, versículo 16. Portanto, a orientação aqui é que nós arrependemos-nos porque o Senhor é longânimo para perdoar e não tem prazer na condenação do ser humano. Então a orientação pastoral aqui é que nos arrependamos quanto temos tempo na terra. 3.2 fala-nos assim: para distribuir prêmios e entregar galardão. Aqui mostra que haverá uma recompensa das obras que exercemos aqui na terra, ou seja, o tribunal de Cristo está presente aqui, conforme Romanos capítulo 14, versículo 10. E conforme 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 e 13. No entanto, cabe-nos lembrar que Deus é justo e examina o coração. Por que dizer isso? Para explicar que existem 6 recompensas que Deus aprovará no fogo. A primeira recompensa que Deus provará no fogo é o ouro, referente às obras que fizemos diretamente para Deus. A segunda é a prata, simboliza a redenção, referente às obras que fizemos para Cristo, ou seja, para o reino. A terceira são as pedras preciosas, que são aquelas que fizemos para o Espírito Santo, que se refere à beleza do Evangelho, o adorno do Evangelho, o brilho do Evangelho, algo feito com capricho, com comprometimento, dando-nos o melhor. Então, quando nós estamos exercendo o nosso melhor, nós estamos exercendo para o Espírito Santo. Existem 3 recompensas também, como eu disse que são 6, existem 3 recompensas também que fazemos aqui na terra, que vão ser provadas também no fogo. A primeira é a madeira, ou seja, que são aquelas obras que fazemos para nós mesmos, ou seja, pela carne. A segunda é a palha, que são aquelas obras que fazemos de forma inconstante, ou seja, aquilo que se propomos a fazer, mas não fazemos mais, ou seja, aquilo que o vento leva. Então, é uma obra de palha. E a terceira é a obra de feno, que é aquilo que fazemos de qualquer jeito, relaxadamente, por obrigação, aquilo que fazemos para se aparecer.
aquilo que fazemos para receber recompensas humanas do homem, é algo sem valor para Deus. Então, tudo isso vai ser consumido no fogo. Mas uma observação que eu quero destacar aqui, nestas recompensas, é quem chega no tribunal de Cristo já está salvo, independente das obras que tem feito. Se for obras de feno, se for de madeira, independente, vai estar salvo porque está diante do tribunal de Cristo. Então o nosso desejo é que estejamos diante do tribunal de Cristo, mas que também recebemos com recompensas como o ouro, como a prata, como as pedras preciosas, porque as outras recompensas serão consumidas pelo fogo. 3.3 e nós estamos já encerrando. Para aplicar punições e efetivar condenações. Aqui mostra-nos o trono branco de Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Pare o vídeo, dê uma lida, depois volte aqui. Chamado também como juízo final. Só que cabe lembrar que estarão as pessoas que fizerem as escolhas erradas. Neste tribunal, neste trono branco, neste juízo final, só estará as pessoas que fizeram escolhas erradas. Lembra da escolha? E não se arrependeram quanto tiveram oportunidade, mas não acataram, aplicando-se para a sua própria vida, o que está lá em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20 ao versículo 22. Portanto, lembre-se, Deus não condena ninguém, é a pessoa mesmo que faz as suas escolhas. Conclusão. Por fim, nesta lição, nos aprofundamos um pouco em conhecer melhor a justiça de Deus, que é diferente da justiça dos homens, a qual nos acolhe com sua graça, misericórdia e com seu infinito amor. No entanto, a justiça do homem julga fatos, a de Deus examina coração. A justiça do homem condena e a de Deus transforma. A justiça do homem mata e a de Deus morre em seu e em meu lugar. A justiça do homem é vingativa, é a vingança, e a de Deus é o perdão. Não existe pedido para se vingar do seu inimigo. Não existe oração, Senhor, me vinga, Senhor. Senhor, vinga o meu inimigo. Senhor, mata o meu inimigo. Senhor, fere o meu inimigo. Não existe esse tipo de petição diante de Deus. Deus não acolhe esse tipo de pedido. Mas existe o pedido para Deus. Deus, me ajuda a perdoá-lo. Me ajuda a perdoá-la. Isso existe. Agora, você pedir para Deus ferir, você pedir para Deus condenar aquele irmão, irmãos, não existe. Isso é um erro grosseiro do cristão. Carrega este ensinamento, então, em nome de Jesus, e comece a perdoar aquele que você tem alguma coisa a falar, a perdoar. Amar até mesmo quem você julga. Amar até mesmo que você julga que não é merecedor do seu amor. Então eu quero fechar este maravilhoso ensino lendo o que está em Mateus, capítulo 5 e versículo 43 ao 48, que fala-nos assim. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48, fala-nos assim. Ouviste que foi dito, lá no passado, lá no Antigo Testamento, lá no tempo da lei. Ouviste o que foi dito. O que eu ouvi lá no tempo da lei? Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus falando agora. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam
e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz o seu sol se levante sobre maus e bons, e chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Amar quem ama, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também isso? Ou seja, os fariseus não fazem isso também? Se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Se você só cumprimenta aqueles que você gosta dentro da igreja, que fazeis demais? Não fazem isso também os publicanos, ou seja, os fariseus? Não fazem isso também os religiosos? Sede vós, agora recebe essa palavra, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Louvado seja Deus. Que Deus nos ajude, que saiamos daqui, desta lição, desafiados e desafiadas a exercer a justiça de Deus, pois a justiça de Deus é o amor. Ame incondicionalmente o próximo, que com toda certeza recebereis galardão de ouro nos céus. Deus abençoe, fique com Deus, um bom dia para você e para toda a sua família. Cuidem-se, Deus abençoe. Um abraço.